A Leni, ela falou, né? Ela é do Rio de Janeiro e eu vi que o Rio de Janeiro tá só a graça de Deus, né? De ontem pra cá, tá só Deus para ter misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia aí dos meus irmãos e daqueles que não são meus irmãos, né? Mas que estão aí no Rio de Janeiro, né? Um risco muito grande. Vamos lá. Ezequiel 13 fala o seguinte, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito. Que seguem seu próprio espírito. Sem nada terem visto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó. Tem pessoas que se intitulam profetas, são considerados como profetas, mas Deus não falou nada com o cara. O cara fala assim, assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. É ele que está falando. Isso é ele falando. Isso é uma situação, isso é pecado. Tá certo? Isso é uma blasfêmia, isso aí é uma prevaricação, isso é uma falsidade, isso é uma heresia, isso é pecado, isso é um problema. Quando o cara fala, ó, em nome de Deus, ó, Deus está dizendo para mim isso. Inclusive para nós que somos continuistas, né? A maioria dos irmãos aqui que acompanha a continuista, crê na continuidade dos dons. Então eu creio que Deus fala, creio. Deus pode usar alguém para falar, mostrar um sonho, pode. Agora, tomem cuidado com essa ideia de que o Senhor está me falando aqui em nome de Deus, assim diz o Senhor, ou coisa parecida. Me preocupa muito quem fala em nome de Deus usando sempre a primeira pessoa. Eis que eu te digo, eis que eu te falo, meu servo, não sei o que lá. Eu não estou desconfiando, não. Eu confio que Deus pode usar. Mas não é todo mundo que fala eis que eu te digo, assim, meu servo, minha serva, não sei o que lá, que é verdade. E esse texto de Ezequiel está trabalhando esse ponto. Ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito sem nada terem vistos. E a palavra loucos em hebraico aqui, a palavra naval, que significa estúpidos, né? Esse cara é um estúpido, esse cara é um mané, esse cara é um tolo, algum insensato, alguma coisa assim. Então, esse é um ponto. O cara que fala em nome de Deus sem Deus ter falado nada com o cara. O fundo musical sumiu de novo, varão, aumenta aí um pouquinho, tá aí? O texto de Coríntios, quando fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, né? Peraí, deixa eu achar esse texto aqui. Eu acho que é Coríntios 14, né? Mas eu não estou certo disso. Não acho aqui o texto. Mas vamos lá. Enquanto eu procuro o texto aqui, esse lance do espírito do profeta ser sujeito ao profeta é o seguinte: não tem a ver com a comunicabilidade de Deus com o tal profeta. Tem a ver com o domínio próprio que o profeta tem para a transmissão da mensagem. Enquanto o primeiro texto, Ezequiel 13, está falando ai do profeta falso, porque é falso, né? Se Deus não está falando nada com ele, então ele é falso. Ai do profeta que está falando uma coisa em nome de Deus, quando Deus, na verdade, não está dizendo nada. Então, ele está inventando uma história falsa, mentirosa. Então, esse cara não é de Deus. Esse é um ponto. O outro texto está dizendo o seguinte: você é um profeta de Deus, você é alguém que tem dom, você recebeu uma mensagem de Deus. Agora, você vai transmitir essa mensagem. Só que você tem que saber que o teu espírito é sujeito a você. Não é o Espírito de Deus que está sujeito a você, mas o espírito do profeta lhe é sujeito. Isso significa que Deus, quando usa alguém, essa pessoa não entra em transe. Essa pessoa,
Deus, ele não há uma possessão mediúnica onde as faculdades mentais que eu tenho, o controle mental, emocional, espiritual que eu tenho, sai de cena e entra Deus na minha vida, e agora é Deus falando, é Deus pegando, Deus está usando o meu corpo. Não. Isto não acontece. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Por exemplo, estamos no culto aqui. Por exemplo, Deus me dá uma palavra sobre a vida do Cláudio. Eu posso fazer como alguns irmãos fazem, né? E levantar falando em línguas. Eis que eu te digo, meu servo, faça isso, tal coisa. E pode ser que a mensagem seja verdadeira. Mas eu também posso receber essa mensagem e depois que terminar o culto, falar assim: Cláudio, você pode tomar um café comigo? Posso, pastor, por quê? Não, porque Deus me deu uma palavra sobre você e eu não sei, eu sonhei, Deus me mostrou, eu estava orando por você e eu senti um direcionamento para te falar o seguinte: toma cuidado com isso, isso e isso, ou então Deus falou isso. Beleza, e aí eu posso fazer isso na cafeteria, depois do culto, no carro, em qualquer lugar, na casa, na varanda, numa casinha de sapé, igual a música. Agora, não necessariamente eu tenho que paralisar o culto, rodando, pulando, gritando, falando em línguas e não sei o que, transbordando para falar aquela mensagem. Então, quando a Bíblia diz que o espírito é sujeito ao profeta, é disso que ele está falando, entendeu? Que essa história de que a pessoa tem que parar tudo ali e tal, porque ele recebeu uma mensagem. Veja, no texto que Paulo escreve aos Coríntios, na necessidade de ordem do culto, cada um recebeu uma mensagem. Um tem salmo, outro tem profecia, outro tem dom, outro tem língua, não lembro agora tal, o louvor, né, que é o salmo. Faça isso, cada um por sua vez, que haja ordem, decência, né? Sempre ele fala sobre decência e ordem, né? O último versículo do capítulo fala: procurem com zelo os melhores dons, procurai com zelo, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, não proíbam os que falam em línguas, mas que tudo isso seja feito com decência e com ordem, tá certo? É basicamente isso, verso 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu estou dizendo, tá? Então, é sobre isso. Então, um texto de Ezequiel, o profeta não viu nada, Deus não falou nada com ele, mas ele está passando uma mensagem falsa para a igreja. Para a igreja não, para alguém. Esse é um falso profeta. No texto de Coríntios, texto que eu procurei aqui, não achei enquanto eu estava falando, Deus passou uma mensagem para esse irmão, mas esse irmão pode passar essa mensagem sem parecer que ele está numa sessão mediúnica, onde o Espírito Santo apossa-se dele, onde há um transe ou coisa que o valha, e a pessoa fica com o olho arregalado, isso aqui, tal. Não. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Beleza?